Olá pessoal, olá todo mundo. Hoje eu queria falar sobre uma coisa super comum que acontece com todo mundo, mas que é bom a gente ficar ligado, né? Na hora que a gente muda de vida, muda de situação, que é justamente depois que a gente faz essa mudança, que a gente vai para casa nova, para o lugar novo, para a situação nova, perder o foco do nosso objetivo, né? Então, aconteceu comigo quando eu fui para o navio a primeira vez. Eu fiz planos, eu estava em casa e planejava, vou fazer isso, vou ficar tanto tempo e vamos ver o que vai acontecer lá dentro, né? E quando você chega lá dentro, você tem novas informações, você tem outras coisas para lidar, e dentro dessas novas informações a gente quer fazer uma mudança de planos de acordo com todas essas novas informações. E a gente meio que esquece o propósito inicial, né, do porquê que a gente fez essa mudança. Então, eu criei algumas assim, soluções para mim mesmo que eu queria compartilhar com vocês, né? Então, em relação à minha situação atual, eu estava em casa, não sabia o que ia acontecer aqui, o que ia me esperar, e eu fiz alguns planos. Eu tinha uma rotina, né? Eu tinha um planejamento que eu achava que estava ainda incompleto, né? E dentro desse planejamento eu planejava meu dia, por exemplo, hoje eu vou fazer minha prática de yoga, depois eu vou fazer um almoço, depois eu vou estudar, depois eu vou fazer coisa tal, para criar realmente uma disciplina. Isso foi muito legal para mim. Só que eu estava super preocupada com a questão do emprego, então esse planejamento tinha que incluir esse lance do emprego também, obviamente, né? Eu tinha que criar outras soluções. Daí foi que eu decidi vir para cá. Só que aí quando eu vim para cá, essa coisa do ter uma rotina, ter uma programação, meio que deu uma desacelerada, assim, sabe? E é claro que é período de adaptação. Só que hoje eu sinto a necessidade de retornar para a rotina que eu tinha antes, que já era muito boa, mas era incompleta. Só que agora que eu já tenho a outra parte que faltava, eu preciso voltar para a minha programação anterior. Então, deixa eu ver. Algumas das soluções que eu achei foram o seguinte: manter o objetivo escrito e visível para você. Então você pode escrever ou no seu computador, toda vez que você abre o seu computador você vê, ou você pode colocar no espelho do banheiro. Se você compartilha o seu ambiente, você pode colocar no seu armário, escrito na sua gaveta, em algum local que você abre o tempo todo e que você vai verificar qual é o motivo de você estar fazendo isso, né? Qual é a razão pela qual você começou esse projeto. Daí você sempre vai conseguir fazer essa ponte de como você está se sentindo agora e qual era o seu plano inicial quando você ainda não estava nessa situação nova. Então você vai conseguir, de acordo com o que você lê, manter o foco para o seu objetivo final. É muito importante a gente ter um objetivo nos nossos projetos e em tudo que a gente faz, né? Porque uma das coisas que eu vejo aqui com as pessoas que trabalham junto comigo é que elas planejaram vir para esse lugar, elas vieram e depois disso não tinha mais objetivo nenhum. Qual era o propósito? Por quanto tempo você vai ficar aqui? O que você vai fazer, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante a gente ter. Outra coisa eu já até falei um pouquinho disso, manter o ritmo de disciplina anterior à mudança. Então, se você já vinha num ritmo de rotina, de coisas que você fazia, não, eu faço minha ginástica todos os dias, ou eu tomo meu suco verde todo dia de manhã, você precisa, mesmo nesse ambiente novo, retornar a esses hábitos legais e saudáveis que você já fazia antes, que aí ao invés de você mudar a sua vida inteira, você vai fazer realmente um complemento, as coisas boas antigas e as coisas boas novas, né? Daí você vai se sentir mais completo, fazendo mais coisas, né, boas para você. Outro lance é fazer um checklist de coisas a fazer desde o momento de acordar até dormir. Gente, essa é uma técnica para mim antiga, porque
é uma coisa que eu inventei para mim mesma e que me fazia muito bem. Eu sempre, desde adolescente, assim, quando eu comecei a entrar na adolescência, eu pegava um pedacinho de papel e escrevia separava, né, colunas de segunda a sexta ou de segunda a domingo até, e fazia uma programação do que eu ia fazer naquele dia e qual hora. Eu chegava a escrever a hora também. Então isso é bem legal. Eu faço isso até hoje e eu procuro seguir isso, porque a gente ficar meio solto assim na vida, a gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente vai para onde o vento nos leva, né? Então o vento vai para lá, a gente vai para lá, sabe? A vida nos carrega. E é claro que a gente tem que fluir com a vida, mas não é fluir com a vida você deixar o seu corpo levar e ir. Não, você tem que entrar no barco e nadar, né? Você vai remando conforme o fluxo do rio. É uma situação completamente diferente de você ser levado pela vida e pelas circunstâncias, né? Não, você tem um caminho, você está seguindo uma rota, mas você usa a força do rio, você usa o fluxo da vida para chegar no seu objetivo, né? Então é isso. Eu anoto tudo, coisas, por exemplo, que horas que eu vou levantar? 6 horas da manhã. Se eu levantar às 6 horas da manhã, o que eu vou fazer depois? Né? Então eu vou fazer minha prática de yoga. Ou eu coloco lá suco verde. Ai, pensei que era um bichinho. Suco verde, porque o suco verde demanda um tempo para fazer, né? Então eu levo uma meia horinha aí entre descascar tudo, fazer, lá. Depois do suco verde, o que eu vou fazer? Tem aula de yoga. Depois da aula de yoga, o que eu vou fazer? Sabe? Sempre manter isso. E outra coisa, não precisa ser algo muito fixo, não. Pode ser só uma ideia do que você vai fazer naquele dia. Tem dia que, por exemplo, eu coloco lá 4 horas da tarde, banho. Só que aí 4 horas da tarde eu estou super ocupada fazendo outra coisa, ou surge alguma outra coisa para fazer, ou tenho uma roupa para lavar, então eu faço o que eu preciso fazer e depois eu tomo meu banho, né? Então é uma coisa um pouco flexível também, mas eu procuro seguir direitinho, né? E o que acaba acontecendo comigo é que eu acabo fazendo mais. Se eu fico muito solta, se eu acabo, por exemplo, me deixando influenciar pelo que eu tô com vontade de fazer, raramente eu vou estar com vontade de lavar minha roupa. Raramente eu vou estar com vontade, sabe, de, não sei, estudar, sabe? Então, mesmo que eu não estude, entre 4 e 5 horas eu sento ali na frente do computador, eu vou ler um livrinho, eu vou fazer alguma coisa relacionada ao estudo, sabe? Então, esse é o meu período de estudar. Então, eu fico procurando entrar nessa disciplina, assim. E é uma coisa que eu já faço já tem algum tempo e funciona bastante, é bem legal. Claro que algumas épocas eu não usava isso e foram as épocas menos produtivas na minha vida. A época que eu mais usei isso foi a época que eu conseguia produzir mais e em direção aonde eu realmente queria chegar. E a última dica é lembrar sempre das suas origens. Lembrar das suas origens significa lembrar de onde você veio, o porquê que você está aqui, qual o seu objetivo final, que está junto com o primeiro, né? Manter o objetivo escrito e visível para você. Então é sempre bom a gente lembrar qual era a nossa situação anterior que fez a gente chegar aqui, né? Então é claro que aqui é um lugar lindo, as pessoas são bacanas, né? Mas só que não é tudo perfeito, tem problemas e algumas vezes dentro dos problemas a gente fala assim, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Então, quando eu penso isso, o que eu estou fazendo nesse lugar, eu lembro como eu estava antes, sabe? Aquela depressão que eu sentia, sabe? Morar no Rio, que é uma coisa que não me agrada muito, eu não gosto muito de morar no Rio, e o clima, sabe? Eu lembrei o quão feliz, eu lembro, né, geralmente, o quão feliz que eu fiquei quando foi aceita a proposta de eu vir para cá e etc. E isso me dá mais força para poder encarar os problemas com um pouquinho mais de leveza e de tranquilidade, sabe? Então é bom a gente lembrar das nossas origens, as dificuldades. O ano passado eu estudei yoga o ano inteiro, não trabalhei, o quão difícil isso é, né, pra gente ficar gastando dinheiro sem fazer dinheiro, é muito complicado isso. Então, eu
eu acabo me sentindo mais grata, na verdade, por estar aqui, do que realmente valorizar as pequenas coisas, o problema, não sei o quê. Então, isso me ajuda bastante também a me seguir a seguir o caminho que eu tô seguindo e o porquê, né? Bom, essas foram dicas bem práticas, assim, para a gente se lembrar sempre de voltar, de manter o foco da nossa rotina, da disciplina, sempre lembrar o porquê que a gente está fazendo essas coisas. E mesmo seguindo um caminho espiritual, é um caminho, né? Pode ser um caminho espiritual, pode ser um caminho do comércio, pode ser um caminho de conhecimento, um caminho que a gente quiser, mas tudo demanda um investimento, né? Então a espiritualidade também demanda um investimento, sabe? Então é um investimento de vida, investir no bem, né? E nem sempre o retorno é imediato. Às vezes a gente faz o investimento no bem, a gente faz uma ação boa, faz uma coisa legal, gasta o dinheiro com uma coisa legal, mas não rola. Você recebe um não, você recebe uma ingratidão, sabe? É coisa da vida, né? Então, o bem não é só aquela coisa floridinha, não. O bem é tecnologia, o bem é ciência, o bem é matemática, né? E é uma coisa super racional, né? Que a gente tem que planejar e levar muito a sério, se é isso que a gente quer mesmo. Bom, essa, essas são as dicas que eu queria dar para vocês. Qualquer coisa me escreve, natcampos@gmail.com, e a gente bate um papo sobre esse assunto, tá? Um abração e obrigada. Paz.